Asibi andaragastara mandaragasubi andaragastai. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 11, o versículo 30. Aleluia. Essa noite algo sobrenatural, como sempre, vai estar acontecendo aqui nessa noite, irmão. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, pastor Ignaldo, pela oportunidade. Deus abençoe. Deus abençoe os obreiros. Aleluias. Livro de Hebreus, capítulo 11 e o versículo 30. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Vamos lá? 1, 2 e 3. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado. Mais uma vez, 1, 2 e 3. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado por 7 dias. Olha para o irmão aí e fala: você crê? Então vai cair a muralha hoje. Se assente dando glória em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, texto que nós lemos aqui como base, e a mensagem está registrada no livro de Josué, no capítulo 6, que eu quero aqui transcorrer essa mensagem com a graça de Deus. Estamos diante de uma promessa que Deus fizera a um povo de Israel, que nós conhecemos a história, o povo que Deus o planejou desde o seu crescimento, desde o seu desenvolvimento. Nós vemos o nosso Deus fazendo a promessa a um homem que é o nosso pai na fé, o nosso irmão Abraão. E Deus fazendo essa promessa para ele. Nós vamos ver Deus cuidando da promessa para que ela viesse se realizar na vida de Abraão. Nós vamos ver Deus fazendo esta promessa e levando ele a um novo nível de fé, mandando, como nós conhecemos, ele sair diante da sua terra, diante dos seus parentes, pegar o que era seu e ir por um caminho por onde Deus haveria de conduzi-lo. E por onde Abraão passava, nós vamos ver, meus irmãos, Deus dando futuramente aquelas terras para Israel, por onde ele peregrinava, até onde Abraão foi sepultado, e onde a sua esposa foi sepultada, já pertencia a Israel. Deus já havia dado para eles. E nós vamos ver este grande homem, Abraão, ao decorrer da história, nós vamos ver momentos na vida dele, por exemplo, na primeira fome que teve na história da humanidade, na primeira crise que teve, nós vamos ver Abraão, ele descendo para o Egito, e no Egito ele aprendendo uma nova profissão, a cavar poços. E nós vamos ver no segundo período de fome que teve da história da humanidade, nós vamos ver também o seu filho, Isaac, passando pelo mesmo problema, já morando na cidade de Gerar. Nós vamos ver Isaac também, ele querendo descer por Egito, porque ele se lembrou do seu pai e falou: meu pai foi por Egito. Mas Deus, para cada um, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E isso é o que me alegra. Deus não é uniforme, né? Deus é multiforme, né? Graças a Deus por isso. Porque Ele escolhe um para louvar, escolhe outro para ministrar, escolhe outro para servir a igreja como um todo, a limpar, escolhe outro que vai lá e se dedica, se entrega para a obra verdadeiramente. E tudo isso compõe o corpo de Cristo. Mas quando Isaac ele quis descer para o Egito, Deus falou para ele: não vai fazer igual teu pai não.
porque eu vou fazer com você diferente. Fica aqui nessa terra mesmo, porque aqui está seco, não tem chuva, ninguém vai plantar esse ano, os filisteus não vão plantar aqui em Gerar, mas eu vou fazer você prosperar, Isaac, nessa terra. E nós vamos ver ali Isaac a cavar poços, porque ele havia aprendido com seu pai, que o seu pai aprendeu lá no Egito, e nós vamos ver a história continuando, e Deus abençoando a geração de Isaac, de Abraão. Depois nós vamos ver Isaac casando, vamos ver nosso irmão Jacó nascendo, e nós vamos ver a promessa de Deus continuando de pé, aquela promessa que ele fez a Abraão. Nós vamos ver o mesmo Deus passando-se pelas gerações, Abraão, Isaac, Jacó. Aí nós vamos ver depois nascendo José, as tribos de Israel, os filhos de Jacó. E nós vamos ver Deus em tudo isso com a promessa que ele fez a Abraão. E falando, eu vou fazer de você uma nação grande. De ti vai sair um povo diferente. Se você puder contar, Abraão, as estrelas, assim vai ser a geração que vai vir de ti. Se você puder contar a areia do mar, você vai ver que vai ser tão grande desse jeito. E não há como contar, então a sua geração vai passar séculos, anos, milênios, e vão chegar, né, e ele não tinha nem ideia de onde iria chegar, né, irmãos? Mas graças a Deus que nós somos alcançados, e hoje nós somos filhos espirituais do nosso Pai na fé, e assim a promessa de Deus continuando. Mas nós vamos ver Deus fazendo um projeto com aquele povo, com o povo da descendência de Abraão. Nós vamos ver Deus permitindo um jovem descer por Egito por nome de José, e você conhece muito bem aquele jovem, né? O sonhador, todo mundo ficava admirado com o sonho, porque o sonho que ele tinha era um sonho diferente do normal, porque aquilo que Deus sonha para você é diferente do que o homem sonha para você. Já imaginou o seu filho acordar de manhã e falar, olha pai, hoje eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. É natural um sonho desse, meu irmão? Não é natural, era Deus projetando ali na vida de José a promessa que ainda estava de pé, que foi feita a Abraão. E nós vamos ver então esse José indo lá por Egito, vendido como escravo. Nós vamos ver ele aonde ele passava, Deus ali guardando, conduzindo ali José, porque ele fazia parte da promessa. Mas a Bíblia fala que houve-se também um outro período de fome na história. Nós vamos ver Deus usando José para interpretar o sonho do faraó, e nós vamos ver Deus já providenciando a promessa que ainda estava de pé lá, feita a Abraão, Deus ainda dando continuidade, pastor Silvio, Deus ainda levando eles para a promessa, embora muitos não entendiam. E naquele período, os anos de fome vieram, os anos de seca vieram, e ali houve alimento em toda a terra do Egito, e aí vão se lembrar, a sua família de José, o seu pai Jacó, os seus irmãos, vão se lembrar que lá tem comida, e eles vão descer para buscar comida, lá no Egito. E quando eles chegam lá, meus irmãos, tem aquela história linda que você sabe, que eu também sei. José agora ele não era mais escravo, era o governador daquela nação. A nação prosperou, cresceu no tempo de crise. E nós vamos ver, meus irmãos, os seus irmãos entrando, pensando que haviam matado, né? Mas, irmão, nada foge do controle de Deus. Nós vamos ver os seus irmãos lá buscando comida, e ele trama tudo aquilo, né? Aquele roubo, que não era um roubo, na verdade, foi uma maneira dele trazer eles para perto. E aí ele vai dizer assim, olha, vai buscar a tua família, vai buscar teu pai ainda vive? Sim, vive. Vai lá, traz a sua família aqui, porque aqui tem alimento. Mas que José queria, na verdade, era que ver o seu pai, era que a sua família viesse para onde tinha a bênção que Deus havia dado ali naquele momento. Interessante é que quando eles vêm, era um grupo pequeno de pessoas, um grupo de aproximadamente 70 pessoas. Vem Jacó com seus demais filhos, e eles agora chegam lá no Egito, aonde está José. E aí tudo é revelado, nada fugiu do controle de Deus. Até aqueles que pensou que havia matado, ele estava vivo, de pé, José lá no trono, ao lado do faraó. E ali começa-se a história da nação de Israel, com um grupo de 70 pessoas dentro ali do Egito. Agora eles vão crescerem, eles vão se multiplicarem, os anos vão passar, 430 anos aproximadamente, e Deus ainda, pastor Silvio, estava com a promessa para se cumprir lá com Abraão. Abraão já tinha morrido, meu irmão, e José acreditava tanto na promessa, que ele falou assim, olha, eu sei que o Deus Jeová, ele vai cumprir a promessa, então quando eu morrer, não deixa os meus ossos aqui não, leva os meus ossos também, porque ele estava crendo na promessa que Deus havia prometido
acontecido lá na sua geração passada. Deus, Ele não esquece daquilo que Ele falou para você. Deus, Ele não vai mudar os planos dEle. O que Ele decretou a teu respeito, isso vai acontecer. Querendo o inferno ou não, querendo os demônios ou não, o que Deus traçou para a tua história, você pode até fugir, mas Ele vai marcar o encontro com você aqui nessa noite, e está falando para você, é noite de você se levantar, porque pode o tempo passar, mas a promessa ainda está de pé, para ser concretizada aqui neste ambiente, nessa noite. Agora olha para o irmão e fala aí, irmão, você crê ou não? E agora continuando aqui a história, passando-se aproximadamente 430 anos, Israel agora, a nação estava lá no Egito, não era mais 70 pessoas, eram milhares de pessoas que ali estavam. E Deus ainda com a promessa, olha, eu vou tirar vocês vão voltar no dia para a terra de vocês. Deus renovando a promessa. Aí nasce o libertador, sabe quem era, Anacleto? Moisés. Nasce o libertador, o homem, meu irmão, você conhece o livramento lá no rio Nilo. Os crocodilos não comeram o menino no cesto. A Miriam estava de longe, a irmã de Moisés, olhando o menino, vendo se algum crocodilo iria avançar. Eu acredito, meu irmão, se é que naquele dia um crocodilo avança no cesto, Miriam entrava nada, irmão, dentro do rio, e arrancava o crocodilo na unha lá do cesto de Moisés. Mas ela estava de longe, e ali surgiu o primeiro Bolsa Família da história. Olha que interessante o que Deus fez, meu irmão, porque ela correu quando ela viu que a filha de Faraó pegou Moisés e correu para o palácio, o bebezinho chorando lá no cesto. Ela se apresenta e fala assim: olha, esse menino aí é lá dos hebreus, quer que eu vou procurar alguém para cuidar? Aí a filha de Faraó fala: vai lá correndo, traz alguém que nós vamos pagar para essa pessoa cuidar. E ali Miriam corre atrás de Zoquebede e fala: mãe, olha mãe, a filha de Faraó está com o bebê Moisés lá e quer pagar a senhora, quer salariar a senhora para cuidar dele, que ele vai crescer lá no palácio, mãe. Aqui surgiu a primeira assistência da família em prol dos filhos. Aí nós vamos ver Deus ali fazendo o menino crescer. Era a esperança daquela nação, irmão Anacleto, era a esperança deles saírem. Mas aquele homem cresce, irmão, formado em muitas artes, em muitas ciências, se tornou um grande guerreiro, um grande lutador, e agora ele já começa matando. Na primeira entrave que teve de ele ver um egípcio espancando um israelita, ele já vai lá e desce o braço e mata o homem. E aí ele vai embora, ele foge, vai para o deserto. Repita comigo: ele vai para o deserto. A história de Moisés é interessante, que os primeiros 40 anos da vida dele, ele passa lá no palácio, aprendendo as culturas, aprendendo a arte, aprendendo muitas matérias da ciência. Nós vamos ver na segunda parte, após ele matar o egípcio, ele foge para o deserto e fica 40 anos lá no deserto também. Agora pergunta para o irmão aí: Deus esqueceu dele? Pergunta para o irmão aí, vai. Deus não esqueceu dele, passou-se 40 anos. Ele está lá, irmão, até no deserto. Quem é solteiro aí, levante a mão, deixa eu ver. Quem é solteiro e quer casar aí, varão, levante a mão. Ninguém quer casar aqui, misericórdia. Até no deserto, ele foi para lá, irmão, solteiro no deserto, e casou lá no deserto, varão. Deus preparou casamento para ele. Talvez você está aí, né, no deserto. Calma, varão. Eu prefiro você ficar nesse deserto do que casar, mas se quer casar, meu irmão, seja abençoado. Mas a Bíblia fala que ele, quando Deus lembra dele, fala com ele novamente. Já passou-se os anos. Ele agora está com aproximadamente 80 anos. E parece que Deus havia esquecido. Ele está lá cuidando das ovelhas do seu sogro. A sarça era comum até pegar fogo no deserto, pela temperatura. Mas aquela sarça, aquele dia, pastor Reide, era diferente. Ela queimava e não consumia. Tinha fogo e não consumia. E Deus, ele se revela, irmão, de muitas formas, de muitas maneiras. E ele vai dizer: olha, Moisés, vai libertar o meu povo. E ele fala assim, olha, a primeira coisa que ele fala: Senhor, eu não sei falar. E Deus falou para ele ir libertar o povo. Deus não perguntou se ele sabia falar. Senhor, eu sou pesado em minhas palavras. Não tem problema, Moisés. Chama seu irmão Arão. Eu vou falar para você, você fala para Arão, e Arão comunica a Faraó. E assim a minha obra vai se fazendo, meu irmão. Tá para entender o que Deus está falando aqui? Um canto, um prega, outro ensina, outro limpa, outro rege, e assim a obra vai sendo feita para a glória de Deus. E ele volta agora, e aí ele vai, irmão, ser o libertador. A nação se prepara para sair. Estavam todos reservados lá na cidade de Gósen. Aonde, meus irmãos? Qual a cidade? Gósen, todo mundo lá tranquilo, assando carne, comendo cebola, alhos. Quem gosta de churrasco aí? Ô varão,
O quê? Quem gosta de churrasco aí, deixa eu ver. Irmão do céu. Minha agenda está livre, viu? Pode marcar. Estava todo mundo lá contente. Aí Deus chega com Moisés. Moisés fala assim: olha, agora chegou a hora, vamos embora. Faraó fica doido. Você conhece as pragas do Egito, que Deus ali mostrou para Faraó, derrotando os deuses do Egito. Cada praga tinha um deus que simbolizava Deus derrotando. E aí nós vamos ver agora a nação se levantando. Vamos para o deserto. E eles saem, meus irmãos, glorificando a Deus, rumo ao deserto. E a Bíblia fala lá em Êxodo, Anacreto, que Deus falou para Faraó: olha, deixa o meu povo ir para no deserto fazer uma festa para mim. Você já pensou, irmão? Festa no deserto? Você consegue fazer uma festa no deserto? Deus consegue fazer, meu irmão, uma festa no deserto. E foi assim que ele fez com Israel. Israel começou agora a sua peregrinação para chegar na terra que manava leite e mel, para chegar na terra da promessa. Deus ainda não havia esquecido. Embora eles habitaram no começo da sua geração com Jacó, com Abraão, aquela terra, agora passou-se muitos anos e era a hora deles retornarem para aquela terra. A terra que já era deles, na verdade. E por causa da aprovação de Deus, Deus fez eles crescer. E agora Deus fala: chegou a hora de voltar para lá. E sai todo mundo, sabe, cantando, glorificando, adorando ao Senhor. Mas o deserto vai vir nas provas, meus irmãos. As provas são fáceis, não são fáceis, são difíceis. Mas Deus, ele capacitou Israel. Até dado o momento onde que Deus olhou para Israel e falou: esse povo aqui está endurecido demais. Ali Moisés, ele manda os seus servos, os espias, espiarem a terra da promessa, a terra que Deus havia falado. E vão lá, meus irmãos, 12 homens. Eles vão espiar a terra, vão ver os cachos de uva, que para carregar um cacho de uva, varão, precisava de 2 homens. Olha o tamanho desse cacho. Mas eles vão voltar e vão trazer o relatório para a nação. A nação toda está reunida, acredito eu, próximo à tenda de Moisés. Estão todos reunidos para ouvir o relatório dos que foram lá ver a terra. E 10 foram unânimes e disseram assim: olha, a terra tem gigante. Olha, nós somos nada, nós somos como gafanhotos diante deles. Olha, a terra tem os Anaques, os Anaquins, os homens grandes, os homens gigantes. Olha, nós não vamos conseguir conquistar a terra. Mas no meio daqueles homens ali havia 2. Quem era? Josué e Calebe. Meus irmãos, os 2 olhou para toda a nação e falou assim: olha, pode ter gigante na terra, pode estar os filhos de Anak lá, pode estar os Anaquins, mas é a terra que Deus prometeu para nós, e nós vamos conquistar essa terra, e vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Levante a mão, levante a mão. Eu vou falar para você, não importa qual é o tamanho do teu problema, se Deus falou para você que você vai vencer essa muralha, que você vai vencer este problema, receba nessa noite, dá um brado de glória onde você está, e receba a tua palavra hoje em nome do Senhor. Aí Deus se levanta do trono e fala: olha, Moisés, esse povo aí não vai herdar a terra. Os acima de 20 anos que saíram do Egito, vai morrer todo mundo no deserto. 40 dias espiando a terra para trazer esse relatório negativo, contaminou toda a nação. Aí Deus fala: vai ficar agora 40 anos. 1 ano para cada dia. Meu irmão, a colheita sempre é maior. Sempre é maior. 40 anos de Israel peregrinando. Deus recolhe Moisés, recolhe Arão. Mas tinha um jovem que aprendeu com Moisés a ser servo. O nome dele era Josué. Que era ele e Calebe, que disseram: olha, a terra é boa, a terra mana leite e mel. É a terra que Deus falou para nós. Nós vamos tomar essa terra. Não importa quem lá esteja. Josué agora assume o povo, assume a nação. Com a incumbência, pastor Fernando, de fazer aquele povo herdar a terra que manava leite e mel. Ele olha para aquela nação e ele vivenciou os milagres, vivenciou as murmurações, vivenciou os momentos que Israel blasfemaram contra Deus, que reclamavam, falavam assim: Deus só tirou nós lá do Egito para morrer aqui nesse deserto. Lá tinha cebola, tinha alho, lá tinha trabalho para a gente, mas eles estavam gemendo lá no Egito. E no deserto agora estavam reclamando. Ele presenciou tudo isso. Aí quando nós chegamos no livro de Josué, sabe o que Deus faz? Deus começa falando com Josué: Josué, esforça-te, tem bom ânimo,
Porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também, Moisés. Moisés, irmão, tinha partido. Josué agora assumiu a liderança do povo, a incumbência de levar aquele povo para herdar a terra da promessa. E aqui eu vou começar a iniciar a mensagem que Deus me deu para trazer aqui essa noite. Até agora foi a introdução da mensagem, para você entender o contexto. Quando Josué assume a posição de líder da nação, para fazer eles entrarem na terra, Caleb estava do lado dele também. E ele agora com essa incumbência, com a força de Deus, com o encorajamento de Deus, ele vai começar a levar este povo continuando a caminhada no deserto. Quando eles estão com aproximadamente 38 anos caminhando no deserto, agora sob o comando de Josué, eles se acampam às margens do Rio Jordão. E eles vão ficar ali aproximadamente 2 anos, aguardando a instrução do Senhor. Porque era atravessar o Jordão, derrubar a muralha de Jericó e entrar na terra que mana leite e mel, varão. Era simples assim. E ele fica ali aguardando. Aí no livro de Josué, você vai ver que Deus começa a dar instrução para Josué. Quem quer bênção aí, levante a mão. Pode levantar, meu irmão. Não tenha medo não, eu também quero bênção, em nome do Senhor. Irmão, que tem igreja que você prega, tem gente que é traumatizado com bênção. Costuma tanto apanhar. Aí chega o Claudinei lá falando de bênção, né? Aí eles falam assim, não quero pregador coach na minha igreja. Negócio de pregar bênção, eu vou pregar o que? Maldição, varão? Jesus já tirou nós, pastor Aguinaldo, do reino das trevas, nos trouxe para o reino da luz. Eu vou pregar maldição? Inclusive aqui na cidade teve uma pastora aí, pregador coach na minha igreja não vem. Negócio de benção, aí tem coisa errada. Isso aí é gente que não se consagra, que não conhece a palavra. Aí tanto que você vai ver a igreja, irmão, está uma benção. 6 pessoas no banco. Que benção. Quer benção, Anacleto? Eu quero. Quem quer? Levante a mão, só para me ter certeza. Olha para o irmão aí. Fala para ele, aqui é casa de paz, varão. Cadê o Edson? Já estraguei a gravação, Edson. O Edson está gravando. Aí, meus irmãos, no livro de Josué, Deus começa a orientar Josué para que a bênção viesse. Deus começa falando, Josué, santifica esse povo aí. Porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio deles. Santidade é o Senhor, meu irmão. Você talvez a tua vida está travada, mas você já se santificou ao Senhor? Já consagrou o que você tem ao Senhor? Claudinei, calma aí, esse negócio de santidade aí, nossa, você me deixou doido. Se eu ficar santo eu vou para o céu. Não, meu irmão, não é isso daí não. Santidade, meu irmão, processo de santificação. É você se separar de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. É você ser separado pela palavra de Deus. Tudo aquilo que é pecado é aquilo que nos distancia de Deus. Tanto que a Bíblia fala que Deus não está com seu ouvido agravado e nem sua mão está encolhida para que Ele não possa salvar. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Quando você se santificar, consagrar tudo, acabar com esse negócio de mentira, de fofoca, de puxa-tapete, de levanta, de engana, de liga para um, liga para outro, manda zap, fala mal do pastor, fala mal do Beltrano, do Cicrano. Meu irmão, não tem bênção sobre a tua vida, está bloqueada a tua vida espiritual. Mas eu quero você nesta noite, quero falar para você, faça um pacto de santidade com o Senhor aqui, fala, Senhor, tudo que eu errei, tudo que eu pequei até agora, Senhor, tudo que eu fiz que desagradou a tua vontade, me perdoa. Eu quero fazer aqui nessa noite, Senhor, um pacto de santidade com o Senhor, porque aí eu sei que Deus vai abrir as comportas do céu. Quem crê, levante a mão comigo. Glorifica o Senhor Jesus aqui nessa noite. E não se preocupe, se não tiver alguém que não está gostando, meu irmão, vai discutir com Deus, que a palavra é dele. Deus fala para Josué, Josué, santifica o povo, porque amanhã eu vou fazer maravilha. Aí Josué, irmão, vai santificar o povo. Vai fazer o povo meditar na palavra. Vai fazer o povo se consagrar. E olha, pastor Aguinaldo, domingo eu preguei numa igreja idêntica a essa igreja aqui, pastor Aguinaldo. Me fizeram uma proposta assim, eu estava agendado para pregar o sábado em uma igreja, no domingo em outra igreja que tinha 4.000 membros. Aí no domingo à tarde me ligaram para o pastor que estava coordenando o trabalho.
e falou assim: olha, o cantor pode até vir, mas o pregador, se ele vier aqui, não sei se ele vai pregar. Porque se o presidente chegar aqui, não importa quem esteja aqui, é ele quem prega. Aí o pastor olhou para mim e falou: ei, Claudinei, lá no apartamento dele, você vai querer ir para lá, pregar para 4.000 pessoas, correr o risco de pregar? Eu falei: não quero não. Me manda para outra igreja aí, se vira, pastor. O senhor me trouxe da minha cidade. Ele ligou para um e ficou a tarde inteira. Todo mundo já tinha pregador agendado. Nas 5 horas da tarde, quando ele entrou no quarto onde eu estava meditando na palavra. Eu sabia que ia pregar, só não sabia onde. Aí ele falou: Claudinei, tem uma igreja aqui, dá 16 quilômetros de onde nós estamos aqui. Pega o meu carro, vai com o meu carro lá. Eu falei: vou, pastor. E aí ele falou assim: olha, é uma igreja nova, uma igreja que tem 4 anos de existência. Cheguei lá na igreja e falei: meu Deus, eu estou em casa. Só mudou os nomes. Só mudou o trabalho, casa de paz. Lá eles chamam de minha casa é sua casa. Toda semana nas casas, nos lares. Trabalho em casa de recuperação, 2 dias a semana marcado. Trabalho de reunir os irmãos. No meio do culto, varão, o pastor para o culto e fala assim: olha, irmãos, vamos orar 10 minutos, toda a igreja de joelho. Eu falei: eu me senti em casa, pastor. E ainda ele falava assim: pregador, se sinta na sua casa. Eu falei: mas eu estou na minha casa. O senhor lembra o meu pastor falando? Aí a gente vê uma igreja abençoada, uma igreja construindo, uma igreja crescendo, ganhando almas. E de outro lado, uma igreja fechada, uma igreja que não abre porta para ninguém, uma igreja que só eles vão para o céu. Deixa eu te falar uma coisa: se você fazer um pacto de santidade com o Senhor, o que Deus tem para você aqui nessa noite é muito maior daquilo que você está pensando ou planejando. Seja santo ao Senhor. Deus vai fazer prosperar o trabalho das suas mãos. Deus vai fazer você crescer aonde ninguém cresceu, para a glória dele, em nome do Senhor Jesus. Santidade. Aí Deus fala para Josué: fala para esse povo fechar a boca. Olha para o irmão e faz assim para ele, ó. O que significa isso? Irmãos, eu estou falando sério, eu estou ficando meio doido um tempo para cá. Quinta-feira eu fiz uma igreja, erguei uma cadeira, ou uma cama, simulando uma cama de problema, e andar no meio da igreja. E todo mundo na fé, pastor. Tinha um lá que estava tão pesado a cama imaginária dele das lutas, que ele começou a baixar o braço de tanto problema. Eu estava pregando sobre o paralítico do tanque de Betesda. Olha para o irmão aí, faz assim para ele. O que é isso, varão? O que significa isso daí? Boca fechada. Deus falou para Josué: Josué, santifica e boca fechada. Porque o milagre é comigo, Josué, não é com você. Manda o povo ficar em silêncio. Olha as ordenanças de Deus, para Deus poder fazer o milagre. Tudo isso, irmão, só estava sendo preparado para poder entrar na terra que manda leite e mel. Era só a preparação. Está pensando que Deus sai fazendo assim, irmão? Tem milagre, irmão, que é instantâneo, é na hora. Mas tem milagre que é processo, é fases. Tem milagre que se você parar de orar, ele não acontece. Tem milagre que você ora uma vez, Deus já vai lá e manda anjo para responder você aqui nessa noite. É isso que Deus pode fazer. Agora, se ficar com a boca aberta, mas hoje não é mais boca, hoje é Facebook, né? É Facebook, é grupinho. E fala mal de A, fala mal de B. Vai na internet, desabafa os problemas. Esse dia eu fiquei horrorizado. Eu fui ver meu tempo de frequência no Facebook na semana, 17 minutos. Falei: eu estou muito baixo, tem que subir meu Ibope. Estou muito baixo isso daí. Aí você vê lá, irmão, crente postando os problemas da vida dele. Você vê irmãs contando problemas do relacionamento dela com a Maria Chiquinha, que está lá na internet. E aí fala: Deus não me abençoa. Por que é que Deus não abençoa? Por que é que tem ministérios que não crescem? Por que é que tem pessoas que têm promessa de Deus e morrem sem alcançar a promessa de Deus? Deus é falho? Não. Deus está falando conosco aqui. Primeiro Ele quer consertar o teu altar, para que a bênção venha descer aqui nessa noite. Se está desarrumada a tua casa, põe a tua casa em ordem nessa noite. Se o teu altar está desarrumado, arruma esse altar. Faça como Elias. Arruma o altar, que depois vai vir fogo sobre o altar nessa noite. Fecha a boca para o milagre acontecer, irmão. Aí Deus dá a terceira ordem. Josué, você vai mandar esse povo
caminhar, rodear as muralhas de Jericó. Mas o povo estava meio que incrédulo ainda. Aí Josué manda 2 espias entrar na terra. Irmãos, isso é mensagem para outro dia. Eu não sei como esses espias atravessaram o Jordão nessa época, que era a época de cheia. Normal era 30 quilômetros, ou melhor, 30 metros, você atravessava o lago do outro lado. Mas nessa época aqui, época de cheia, a geleira dos montes estavam derretendo. O Jordão estava com quase 3 quilômetros de extensão, de uma ponta a outra. Como que esses 2 espias atravessaram para entrar em Jericó? Mas é mensagem para outro dia isso daí. E aí, irmão Anacleto, vai os 2 lá, espiar a terra. A terra estava do mesmo jeitinho, irmão, manando leite e mel. Bênção para todo lado, irmão. Estava no jeito a terra. E eles voltam e falam: Josué, a terra é nossa. Vamos para cima, Josué. Aí Deus fala assim: Josué, então prepara o povo. O povo santificou? Santificou. Fechou a boca? Fechou a boca. Parou de murmurar? Parou de murmurar. Parou de reclamar? Parou de reclamar, Josué. Senhor, o que mais? Agora coloca os homens de guerra na frente. Os sacerdotes atrás, 7 sacerdotes atrás dos homens de guerra, com seus instrumentos de sopro para tocarem. A arca da aliança coloca depois. E depois da arca da aliança você coloca a nação. Vocês vão rodear a cidade por 6 dias, uma vez durante o dia. Quantas vezes, irmão? Por 6 dias. No 7º dia, Josué, vocês vão rodear a cidade 7 vezes. Mas, irmão, calma aí, Jericó não era tão grande assim, irmão. Os muros dela davam simplesmente 4 quilômetros de extensão. Aí você fala, 4 quilômetros não é nada, mas com um exército, irmão, de milhares de pessoas. E ainda pedir, irmão, para ficar quieto. Se fosse nós brasileiros, tinha matado Josué lá, irmão. Tinha, principalmente as irmãs. Se falar para as irmãs ficar quietas lá em casa, lá... Eu sabia, eu olhei para o pastor já para quer ver. 4 quilômetros de comprimento, de extensão, 12 metros de altura, 34 torres de vigia e 12 portas. A cidade estava totalmente fechada. Ninguém entrava e ninguém saía. Porque o que Deus veio fazendo com Israel, por onde eles passaram, chegou lá em Jericó. Fecharam-se as portas, vigia. As torres, 34 torres esparramadas por 4 quilômetros, todas cheias de vigias. Os portões da cidade fechada. E eles falavam assim, eu quero ver como que Israel vai atravessar o Jordão nessa época de cheia. Aí Deus falou para Josué, Josué, não se preocupa não, porque você vai chegar lá. Você vai entrar, Josué. Ele coloca o povo em fileira e todo mundo vai. Eles estão ouvindo o som do sacerdote tocando. E eles estão caminhando. Primeiro dia, uma volta. Segundo dia, segunda volta. Terceiro dia, terceira volta. Quarto dia, quarta volta. Quinto dia, quinta volta. Sexto dia, sexta volta. No 7º dia, Deus fala, agora é 7 voltas. Aí eles pegam de manhã, irmão Silvio. Já pensou? Todo mundo de boca fechada. Uma volta, 2 voltas, 7 voltas. No 7º dia. Quando eles terminam de dar as 7 voltas, o sacerdote toca a sua corneta. Aí que vem a arma de guerra, varão. Olha por irmão aí, a arma de guerra. Eu amo Deus, irmão, que eu já falei, ele não é uniforme, ele é multiforme. Tem guerra que você vence com a pedra, irmão, lançando a pedrinha na funda. Tem guerra que você vence tocando a harpa, como Davi tocava. Tem guerra, varão, que você vence com o machado, que cai dentro lá no caso de Eliseu. Aí chega lá e toca na água, o machado flutua, porque era emprestado e era raro na época. Tem guerra, pastor Silvio, que você vence arrumando o altar para Deus descer fogo. E tem guerra que você simplesmente senta e fica só observando o livramento do Senhor. Mas tem guerra que Deus manda gritar. Tem guerra, varão, só com a tochinha acesa, no caso de Gideão, já ganhou a guerra.
Tem guerra que um novelo, no meio do deserto, rolado, emaranhado de mato, descendo no meio do arraial dos filisteus, eles já estão dizendo, isso daí ó, é o Deus de Gideão dando vitória para ele. Tem guerra, varão, que você vai vencer gritando. Escute aqui, Deus falou para ele, quando vocês ouvirem o tocar da trombeta, manda o povo gritar, Josué. Arruma a garganta aí, irmão. Arrumou? A Karina, foi a Rita. A Rita, deu até para ouvir aqui, ela preparou o grito. Na 7ª volta, você vai gritar, Josué, com o povo. Manda o povo gritar. Grita, o que eles gritaram, meu irmão? De Gideão é fácil. Espada do Senhor, pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. E aqui? Então aqui, irmão, tem um espaço vago para nós gritar. Você vai gritar no final. Agora a pastora Renata está limpando a garganta. Aí Deus prepara tudo. Na 7ª volta, eles começam a gritar. E depois nós vamos gritar. Eles começam a gritar. Só Deus sabe o que eles gritaram lá. Mas quando eles começam a gritar, irmão, pela primeira vez na história, uma muralha dessa extensão, com a força que tinha, o povo inimigo do lado de dentro de Jericó, eles falavam assim, quero ver, esse povo aí é tudo, tudo meio fora, tudo anormal esse povo. E somos anormal mesmo, varão. Eles estão pensando que começaram a gritar. E eles estavam lá em cima, os guardas, os sentinelas, os vigias de Jericó, todos olhando para baixo, esse povo aí, ó. Mas quer que eu te fale um mistério aqui? O que deixou eles desesperados não foi o grito. Foi eles atravessarem o Jordão. Época de cheia. Porque quando Josué tocou na água, com a arca da aliança, os sacerdotes, a água se abriu. E eles chegaram lá em Jericó. Agora eu só faltei isso aqui para você frisar e preparar o grito. Jordão significa descendo. Rio Lamacento, em alguns trechos. Para chegar no milagre, Deus primeiro santifica eles, manda ficar quieto, manda eles descerem perto do Jordão, significa descendo, se humilhar, para que Deus depois viesse dar um milagre lá na frente. Está entendendo o processo? Está entendendo porque está travado na tua vida? Às vezes o orgulho, a arrogância fala muito mais alto que a tua humildade. E na frente do pastor Aguinaldo é uma benção. Nossa, irmão, como é benção conversar com as pessoas perto do pastor Aguinaldo. Então, ó, abaixa. Humildade. Eu sei que eu estou falando. Eu já fui arrogante. Quando eu comecei a pregar, meu irmão, eu não respeitava ninguém. 16, 17 anos de idade. Não respeitava ninguém. Chegava a ministrar 28 vezes em um mês. Aí Deus falou, eu vou quebrar você, rapaz. Deus foi lá e quebrou. 4 anos, sem ter uma agenda. Está entendendo o processo para você ser abençoado? Já estou caminhando para o final. Quando eles estão rodeando, que eles começam a gritar, ninguém lá esperava o que iria acontecer. Ninguém dos inimigos esperava. A muralha, ela caiu. Simples. Gritaram, obedeceram e caiu. E a Bíblia fala, olha, suba em cima da muralha e tome a terra, que mana leite e mel. Israel obedeceu tudo que Deus falou. E aí o que aconteceu? O milagre chegou. O milagre veio. E quando o milagre veio, nenhum dos inimigos estavam esperando que aquilo poderia acontecer, irmão Ney. Ah, meu Deus, sabe o que eu vou falar aqui para você? Você está aqui debaixo de bênção, debaixo de promessa, está acreditando em tudo que Deus profetizou para você, tudo que Deus falou para você. Satanás está ficando revoltado e furioso, porque ele sabe que aquilo que ele está pensando que não ia acontecer, vai acontecer aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pegue agora toda a sua prova na sua mão direita para cima, pegue toda a sua prova agora, junte todos os seus problemas, jogue essas provas agora no chão e pise em cima dela, e essa muralha vai cair em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Se coloque de pé aí, vamos finalizar agora, mas não acabou ainda não, tem mais meia hora aqui. Olha para o irmão aí e fala, você é espiritual, varão?
Ou você é carnal? Pergunta, irmão. O carnal anda por vista. Nós não. Andamos por fé. Os espirituais andam por fé. Aí quando a muralha caiu, eu estou vendo advogado lá, só assim em mim, ó. Aleluia. Quando a muralha caiu, varão, sabe o que aconteceu? Eles entraram para tomar a terra. Agora, eu vou finalizar aqui essa mensagem, prometo para você. Mas o mistério que está aqui nessa palavra, no dia que eu estudei, cada vez que você lê a Bíblia, meu irmão, meu Deus do céu, cada vez que você lê a palavra, eu falo, meu Deus, aonde estava isso que eu não enxerguei? Mas para cada leitura, meu irmão, Deus te dá uma revelação. Deus te abre o seu entendimento. Cadê os irmãos que vão projetar ali para a gente? Êxodo 16, 35. Cadê? Quem está cuidando aí? É lá em cima? Hã? Está ali? Êxodo 16, 35. Olha aqui o que aconteceu quando a muralha caiu. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Agora, projeta aí para a gente, Josué 5,12. Josué 5,12. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Agora, olha aqui, vamos analisar o texto. O texto. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Repita comigo. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Escute. Quando a muralha caiu, acabou o maná, irmão Anacleto. Não tinha mais maná para ele. Irmão, Deus é ruim. Não. Pelo amor de Deus, não. Quando a muralha caiu, o maná cessou. Maná fala da provisão diária, da provisão do dia a dia. Maná, Deus falou para ele, quando eu mandar o maná, vocês não guardem para outro dia, porque vai se bichar. Pega a porção do dia, come a porção do dia. O maná fala daquela prova, que você tem a provisão daquele momento, para aquele dia, para aquela hora, para aquele mês, para aquela semana. O maná fala da provisão, irmão, do momento. Sabe aquela prova que você passa, que está tudo escasso, aí até dinheiro aparece na sua conta lá no banco, varão? Aí tem uns que acostumam, pensa que vai cair dinheiro lá toda vez. Sabe aquela prova que você passa? Que Deus manda parar o carrão lá na porta da sua casa e falar assim, olha, nós viemos trazer aqui uma compra para você, porque Deus mandou trazer. E depois nunca mais aconteceu. É o maná. O maná cessou aqui, pastor Fernando. Não tinha mais provisão diária. Não tinha mais o alimento para aquele dia, para aquele momento. Agora, olha para mim e fala assim, por que, Claudionei? Por quê? Porque agora eles estavam entrando na terra que mana leite e mel. Ou seja, o tempo de escassez acabou aqui. Agora era o tempo da prosperidade, da fartura na vida deles. Aí vão falar para mim, irmã Rita, esses pregador coach que só prega a bênção. Eu também recebo, irmã. Não é Bíblia, é só analisar o texto. O maná cessou. Por quê? Fala aí por quê? Porque agora é tempo da abundância na vida de Israel. É o tempo deles escolher. E Deus foi tão bom que eles escolheram nem o que eles plantaram nessa primeira colheita aqui. Eles já entraram comendo o que os inimigos tinham plantado lá. Deus consagrou tudo em Jericó para ele. Agora olha para o irmão e fala aí, está preparado? Está preparado. Vocês vão louvar? Olha para o irmão e fala, está preparado? Olha para ele, pode falar com autoridade para ele. Está preparado? O maná vai acabar nessa noite. Segura um pouquinho aí, varão. O maná vai acabar essa noite. Fala para ele aí, varão. Vai cessar o maná. O tempo de escassez acabou.
O tempo da provisão diária acabou. Agora você vai entrar na terra que mana leite e mel. Chegou o tempo da prosperidade. Chegou o tempo da abundância. Chegou o tempo da bênção recalcada, sem medida e transbordante sobre a tua vida nessa noite. Se você crê, adore o nome santo do Senhor, levante as tuas mãos, receba a tua porção nessa noite, receba o milagre do Senhor aqui nessa noite. Aleluia. Vem com Josué lutar em Jericó. Vai adorando o Senhor, vai glorificando, aleluia. Pode bênção, vem com Josué, faz assim com a mão. E as muralhas ruirão. Aleluia. É noite da muralha cair na tua vida.